começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela Rede Cidade, canal 28, um programa muito especial feito para você. E nós temos um encontro marcado a cada quarta-feira, às 9h30 da manhã e aos sábados, às 20 horas. Sempre programas especiais que vai deixar você muito mais informado. E o nosso programa, geralmente, nós trazemos entrevistas jurídicas, mas hoje a entrevista vai ser muito especial. Vamos falar sobre aquele assunto que, na verdade, é o mais comentado do planeta, que é o coronavírus. Hoje, numa visão técnica e também numa visão espiritual. Eu quero dizer que você pode acompanhar esta entrevista a qualquer hora do dia ou da noite, porque ela também vai estar disponível no Facebook, vai estar disponível também no YouTube. Mas o nosso encontro marcado, todas as quartas e sábados, ficam registrados também no meu site, dolanepatricia.com.br. E o meu canal do YouTube vai ter essa entrevista e todas as outras. Por isso, vai lá, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para você receber notificação de novos vídeos. E não se esqueça de baixar meu aplicativo Dolane Patrícia, tanto para iOS como para Android. Muitas novidades lá. Com o aplicativo você tem acesso direto ao site, às redes sociais, todas as minhas redes sociais, todos os artigos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista, informações sobre o coronavírus e também sobre a questão relacionada à justiça, que estão com os prazos suspensos, as audiências canceladas, o atendimento presencial também cancelado em toda a justiça. E então nós vamos falar desse assunto que, na verdade, envolveu todos os habitantes do planeta Terra de alguma forma. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Joel Gonzaga, ele que é médico infectologista, e vamos conversar também com Ailton Arthur, ele que é bacharel e mestre em teologia, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito Central de Boa Vista. Hoje vamos falar do coronavírus na questão técnica e espiritual. O que é verdade de fato? Uma alegria enorme ter vocês aqui no programa. Dois profissionais de notável saber e muito respeitados pela sociedade. É uma grande alegria tê-los aqui. E falar de um assunto tão importante, tão atual. E eu queria começar perguntando sobre essa questão do coronavírus, sobre o contágio, essa questão da facilidade na transmissão, doutor Joel. É tudo isso mesmo? É o vírus mais temido de todos os tempos? Bom, muito obrigado, Dolane, pelo convite para participar aqui do teu programa. Parabéns pelo seu trabalho. É muito importante informar e falar também do coronavírus, falar de epidemias, falar de saúde. É um direito. Então você não está deixando de exercer o teu papel de direito, né? Que é o direito da informação, o direito à transparência. Exatamente. Isso envolve aí os órgãos públicos, os que eles estão fazendo, e envolve também o compromisso que a gente tem social, a função social da nossa profissão como médico, como jornalista também, que eu sou, né? Então, eu sou bacharel, tive a satisfação de ser seu aluno também. Primeiro explicar por que eu estou usando máscara. Como eu trabalho na linha de frente, eu atendo pacientes que estão portando o vírus em doença ativa, eu tenho que proteger vocês. Então, por isso que eu estou usando a máscara e também como uma forma educativa. Às vezes eu entro em algumas entrevistas de máscara para provar para as pessoas, dar o bom exemplo, que é o único mecanismo na atualidade que a gente tem para prevenir a transmissão da doença, mecanismo realmente efetivo. Tá? Falando do Covid-19, o Covid-19 ele é de uma família de vírus que são estudados desde a década de 60. Na realidade, o primeiro estudo vem de 1930, é uma família de vírus, são vírus simples, vírus de fita simples, por isso que eles são tão fáceis de se multiplicarem e de permanecer em ambientes inanimados e até em corpos, em cadáveres durante um bom tempo. E ele tem um poder de replicação muito grande, e a parte de transmissão, ele só perde praticamente para dois tipos de vírus, que é o ébola e o sarampo. Enquanto a transmissão do Covid-19 que se dá por gotículas de saliva, que são jogadas no ar, no ambiente, ele tem um poder infectante de 3 a 6 pessoas. Enquanto que o sarampo pode contaminar até 13, cada pessoa contamina até 13 pessoas. Né? E um outro fator também é um outro tipo de classificação que existe, que é o fator de biossegurança.
Então, o Covid-19, esse tipo de coronavírus, ele só não é tão agressivo quanto o ébola, né, que é conhecido lá na África, porque o ébola, ele, mais agressivo, né? Ele tem um poder de mortandade muito grande, o índice de mortalidade maior do dele. Que o coronavírus. Exatamente. O coronavírus, o Covid-19, ele é grau 3 e o ébola grau 4 de biossegurança. Então, por isso que você não pode nem tocar na pessoa que veio a falecer devido ao coronavírus. Então, realmente, é um vírus perigoso, é um vírus muito esperto, é um elemento biológico, o vírus, né? Ele não tem vida própria, ele precisa da célula para poder se manter ativo e para se reproduzir. E ele precisa, né, do organismo de mamíferos para poder estar aí se reproduzindo. Então a gente sabe hoje que originalmente eles viviam no morcego, o morcego contamina um tipo de tatu na China, e aí onde ele infecta o ser humano através da alimentação mal cozida desse tatu ou do próprio morcego, tá? Então as pesquisas estão dizendo isso. Agora, é um vírus também, Deolane, que ele é pouco conhecido ainda. Sim, ele é pouco estudado. Inclusive ontem saiu uma matéria na imprensa internacional do pesquisador que descobriu o vírus da AIDS, dizendo que esse vírus provavelmente ele foi manipulado. Arma biológica. Ele foi manipulado em laboratório. A gente não tem como provar isso, mas ele tem elementos dos coronavírus normais, que não são tão agressivos, e tem ali na sua cadeia genética alguns elementos do vírus da AIDS, do HIV. Entendi. Não sei se eu consegui explicar para você a facilidade de transmissão. O mais importante do poder de transmissão desse vírus é que ele fica quietinho no organismo da pessoa, ele vai se multiplicando de forma bem lenta no início e aí não apresenta sintomas. Então a pessoa fica num período de incubação que vai de 1 até 6, 8 dias, e durante esse período ele pode não estar apresentando nenhum sintoma e estar transmitindo para dezenas de pessoas. Que é o grande perigo, na verdade. A média seria de 3 a 5, ele vai transmitir de média de 3 a 5. Mas dependendo, num culto de uma igreja, infelizmente, numa reunião onde as pessoas não estão usando máscara, um ambiente fechado, um ambiente, por exemplo, num voo, onde você não tem circulação de ar, que tudo passa pelo ar-condicionado. Provavelmente muitas pessoas ali, dependendo da carga viral que o contaminado está mantendo ali, conforme for o dia de infecção, ele vai contaminar muito mais pessoas. E a questão dele ele está contaminado, não apresentar sintomas até o 7º, 8º dia, mas tem 80% em média, 70%, 80% em média da população que não vai ter nenhum sintoma. Então isso que é muito perigoso, é uma arma muito interessante. Uma arma biológica. Ou se é arma biológica, ou uma arma para outro sentido, né? Porque aí a gente entra a questão do pastor aqui. A gente já vai chegar já nele. Sempre eu tenho uma posição de que sempre quando o ser humano dá as costas para Deus, vem alguma coisinha e fala, olha, você tem que se lembrar que você é um ser espiritual também, que você não é só carne e osso, você não é só grana, dinheiro, né, money. Você é gente, você é espírito, você tem um irmão do seu lado que precisa que você dê um abraço nele, que você dê um sorriso, que você compartilhe, alguma coisa da sua roupa que está sobrando, ou do seu dinheiro, não é isso? Nesse momento, os abraços, os apertos de mão têm que ser virtuais, mas eu estou dizendo em uma condição normal. Sim, sim. Né? Então a particularidade desse vírus é isso, que ele transmite sem dizer que ele tá transmitindo. Você é contaminado, você aparece num ambiente ali que você vai, infelizmente, tratar de uma perna quebrada, uma fratura de fêmur, um trauma no traumatismo craniano, e você sai de presente com o vírus, né? Infelizmente, tem esse problema. É isso que está acontecendo. Pastor Ailton Arthur, Dr. Joel Gonzaga falou dessa questão espiritual do vírus. Até que ponto essa questão espiritual tem a ver com o vírus? Muitas pessoas estão falando que é o fim do mundo, que é o apocalipse. O que realmente existe de verdade nesse sentido? Então, doutor, agradecer pelo convite primeiro, pela oportunidade de estar aqui. Como o doutor falou aqui no início, a gente fala um pouco de esperança. Né? Isso.
O Apocalipse, na verdade, não só a questão do coronavírus está sendo associado ao Apocalipse, mas o ano 2020 como um todo. Verdade. Né? Esses dias no próprio Twitter surgiu uma discussão ali de 2012 ou 2020, qual desses 2 anos estaria mais associado ao Apocalipse. Bom, a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que as epidemias estão associadas aos sinais do fim, assim como terremoto, fome, guerras entre as nações, são alguns sinais que apontam para o fim. Porque as profecias bíblicas, elas são genéricas. Dificilmente, raramente vai encontrar na Bíblia uma profecia que aponta para um acontecimento específico. Casos bem raros, relacionados a algum império antigo, etc. Mas as epidemias, junto com esses outros eventos naturais ou catastróficos, apontam para um cenário que apontam para o fim. Isso quer dizer que essa questão do coronavírus pode não ser o Apocalipse como um todo, porque Apocalipse é um livro que cobre décadas, séculos de história, né? Mas tem a ver sim com esse cenário final, porque esse termo também Apocalipse não está só ligado ao livro da Bíblia. Hoje o Apocalipse tem uma conotação de fim, estamos chegando ao fim, o mundo vai acabar, etc. Então nesse sentido não é o Apocalipse. Agora, apontando para o fim das coisas, segundo a Bíblia, para a segunda vinda de Jesus, sim, é mais um dos sinais que parou o planeta. Isso, que aponta que possivelmente o fim está cada vez mais próximo. Está mais próximo. E essa questão muito colocada das igrejas fecharem, o doutor Joel falou também aqui, fechar as igrejas, muitas pessoas questionaram, não, porque é falta de fé, Jesus vai proteger os seus filhos. Como o senhor relaciona essa questão do fechamento das igrejas e a importância de se prevenir desse vírus tão perigoso como foi colocado pelo doutor Joel Gonçalves? Então, a igreja não pode desempenhar um papel que seja prejudicial à sociedade, né? Ela mesma, por recomendação bíblica, ela tem que ser sujeita às autoridades, desde que isso não venha afetar sua consciência religiosa, né? Então, como instituição e como religião, nós estaremos sempre dispostos, como igreja, a acatar as orientações das autoridades. Claro, vai ter questões ali de princípios, tal, mas que não é o caso. Então, eu creio que a maioria das igrejas, falando aqui da Igreja Adventista, foi uma das primeiras que encerrou as suas atividades presenciais. Adotamos o módulo virtual dos cultos e reuniões, exatamente mostrando que é importante, independentemente, doutor, de entrar ali no mérito de qual isolamento é o mais correto, se é o total, se é o parcial, se é o vertical ou horizontal, né, como o pessoal tem discutido, mas a igreja ela está ali para contribuir com a visão do momento das autoridades governamentais civis do nosso país, para de alguma forma nós contribuirmos com a sociedade e ajudar na prevenção dessa doença. Então fechar a igreja não é uma questão de falta de fé, né? É uma questão de prevenção, dentro das orientações das autoridades competentes. Muito bom. Nós iremos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco iremos continuar com a entrevista. Inclusive, vamos perguntar para o Dr. Joel Gonzaga, ele que é infectologista, sobre a cura, o que existe de verdade sobre a cura do coronavírus. Daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Estamos conversando com duas pessoas maravilhosas aqui, grandes profissionais do nosso estado. Dr. Joel Gonzaga, médico infectologista, e Ailton Martu, bacharel e mestre em teologia. Ele que também é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito Central de Boa Vista. Antes de continuar a nossa entrevista, eu quero fazer alguns agradecimentos especiais. Eu quero agradecer primeiramente à Clínica Derma Roraima, nossa grande parceira, a clínica que tem o que existe de mais moderno em termos de dermatologia. Você fique ligado porque a Clínica Derma Roraima tem novidades e sempre tem assuntos atuais e modernos, porque tem o que existe de mais moderno em termos de dermatologia. E queremos também agradecer ao Fábio Miranda. Falando em beleza, falando em cabelo, a gente fala de Fábio Miranda. Vai aparecer o telefone dele aqui abaixo. Você pode ficar ligado porque eu recomendo o melhor cabeleireiro da cidade.
E eu quero também agradecer a Adriane Isaías, ela que faz uma sobrancelha maravilhosa. Muito obrigada sempre pela sua parceria. E estilos de sobrancelha não tem ninguém que faça melhor do que ela. E eu também quero agradecer a Nilziane Oliveira, ela que é maquiadora. E além de ser excelentes profissionais, elas são também excelentes pessoas. Então, meu muito obrigada. Continuando aqui falar do nosso assunto, doutor Joel, fala um pouquinho sobre notícia boa, a cura. O que existe de verdade na cura do coronavírus? Bom, Dolane, o vírus, como as bactérias, os parasitas, eles fazem parte da nossa macrobiota. Eles estão aí na natureza convivendo com a gente milhares e milhares de anos. E até no processo de criação, seja pela criação sob o ponto de vista judaico-cristão ou pela evolução, esses vírus eles estão presentes. É o ser humano que vai lá mexer, cutucar eles com vara curta. Não é? Então nós precisamos aprender. A cura ela vem pelo aprendizado de como a gente convive com esses elementos biológicos. Porque ele não vai sumir de repente também. Então, até agora não tem cura. Né? O que a gente utiliza na medicina? É a adoção, né, a descoberta de uma vacina. O que é a vacina? A vacina é você criar ali um tipo de um clone do vírus, que ele não é danoso, e aí você é contaminado por esse clone para obrigar o seu organismo a criar uma memória biológica prévia à infecção pelo vírus verdadeiro. E é muito interessante que as vacinas, já tem mais de 500 estudos em andamento sobre as vacinas para o coronavírus e 3 vacinas que já estão em teste no mundo todo, que eu vou falar um pouquinho. Mas a cura ela vem através da formação de uma memória biológica desse vírus, uma memória imunológica onde o corpo desenvolve, pela estrutura que eu acho que Deus deu ao homem, esse privilégio de desenvolver essas defesas contra a invasão indesejada desses elementos biológicos que não fazem parte da nossa microbiota. Quer dizer, esse vírus ele está lá no morcego. Lá no morcego ele não faz nada, ele está quietinho lá, não é? Então, a partir do momento que o homem vai ter uma relação incestuosa, vai ter uma relação de se alimentar de um animal que não é para ser... Né, o homem, naturalmente, não é carnívoro, ele é vegetariano. Sim. Então, a partir do momento que ele vai comer uma carne de um bicho onde tem um vírus ali que não faz parte da sua microbiota, vai dar um estrago, ele vai criar aí um desequilíbrio. Então, a cura se dá pelo aprendizado imunológico do homem. E as vacinas vêm justamente para aumentar, para acelerar a formação dessa defesa imunológica do ser humano contra o vírus. Muito bom. Pastor Hilton Arthur, foi castigo de Deus? A humanidade estava muito rebelde. Fala pra gente até que ponto existe de verdade essa questão espiritual por trás do coronavírus. Então, há uma tendência natural do ser humano culpar a Deus pelos acontecimentos ruins que acontecem, né? A fome, os terremotos, catástrofes naturais, etc. Nessa questão do vírus, a gente pode até pegar aqui esse gancho que o doutor deixou. Se nós formos para o livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 19, o morcego está na lista dos animais, não é para comer. Dos animais que a Bíblia chama de animais imundos. Claro, naquele contexto, eles não entenderiam de toda essa questão de metabolismo do animal, etc. É um termo que a Bíblia usa para que o povo de Deus não se alimentasse desses animais como uma forma de terem mais saúde. E o morcego está nessa lista. Né? Independente de entrar na polêmica de como é que o vírus surgiu, se veio realmente um morcego ou se foi manipulado, etc. Mas tomando como um ponto de partida que veio do morcego, então não seria culpa de Deus, seria mais uma conduta, uma consequência, uma consequência de uma conduta imprudente do homem na questão alimentar, né? Agora, independentemente dessa conduta, Deus continua atuando com sua bondade, com sua misericórdia, dando sabedoria para os cientistas, os profissionais de saúde, para poderem ajudar o ser humano, que ele mesmo causou isso, poder encontrar a cura e aliviar a sua dor como um todo. Muito bom. No próximo bloco, nós vamos continuar com essa entrevista com 2 profissionais que estão dando informações que vocês realmente podem acreditar. Nós ouvimos muitas coisas e nem tudo podemos dar credibilidade. Hoje aqui no nosso programa podemos sim. E depois do próximo bloco, iremos continuar com essa entrevista. Não saia daí.
de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com um assunto importantíssimo, coronavírus. Você precisa ficar ligado no nosso programa. E se você não pode assistir todinho, ou chegou, já tinha começado, você pode assistir ele integralmente através da minha página do YouTube. Vai lá, se inscreva no meu canal, Dolane Patrícia RR, ou pode acessar o meu site, dolanepatricia.com.br, e ter acesso a todas as redes sociais. E também você pode estar baixando o aplicativo Dolane Patrícia e ter acesso a muitas informações importantes. Você precisa ficar ligado. Se você tem um telefone celular e não tem o aplicativo Dolane Patrícia, baixe hoje mesmo, que você vai ver que é um aplicativo muito útil para você. Então baixe agora mesmo o aplicativo Dolane Patrícia. Vamos continuar com a nossa entrevista e eu quero perguntar para o Dr. Joel a questão do isolamento. É exagero? Poderia estar trabalhando todo mundo? Realmente tem que ficar todo mundo em casa? O que existe de verdade com relação a isso? Então, Dolane, eu acredito que tudo na vida é equilíbrio. Né? Tudo é parcimônia, tudo é sabedoria. Então, a partir do momento que a gente vai tendo conhecimento de novas pesquisas sobre a atuação, o jeito de se comportar do vírus e como isso mexe com a sociedade e envolve questões como economia, como sobrevivência, trabalho, a gente vai buscando o meio termo de tudo, né? Então, as últimas pesquisas dizem que a maneira de você prevenir o vírus, a contaminação, é você usar máscara e obedecer um distanciamento de pelo menos 1,5 m a 2 metros. Se todos nós obedecermos esses dois conceitos do uso da máscara, seja ela caseira, duplicada, seja ela uma máscara cirúrgica como eu estou usando, seja uma N95 de uso hospitalar. Tecido pode usar normal. Duplicado. Tá? Tecido duplicado. Qualquer coisa que você coloque na frente do teu nariz, da tua boca, e você às vezes tem uma proteção nos olhos também, porque hoje a gente sabe que o vírus ele é transmitido através dos olhos também, né? E a gente não sabe por outros caminhos aí que ele pode contaminar, né? Via sexual, não existem estudos ainda, mas os dois hábitos que nós temos que aprender a conviver, até por uma questão de higiene, de melhoria do nosso nível educacional como país em desenvolvimento, é a limpeza. Limpeza das mãos, né, até o cotovelo, asepsia, lavar com sabão. Olha, esse do cotovelo é novidade para mim. Oi? Essa do cotovelo é novidade, até o cotovelo tem que lavar. Sim, porque você tem, onde você tem muito bom. Geralmente você fica com o braço descoberto até na altura do cotovelo, e ali você está tendo exposição. Inclusive, no ato de você espirrar, se você não tiver máscara, até com a máscara, você tem que espirrar, mesmo assim, fazendo a contenção. Se você está com a máscara e você espirra, você vai transpor o vírus pela máscara. Se você não tiver com a máscara, as tuas gotículas infectantes, caso você seja um contaminado assintomático, vão chegar até 2,5, 3 metros de distância, contaminando quem estiver ali no ambiente. Sim. Então, se a pessoa que está contaminada estiver usando máscara e você que não está contaminado estiver usando máscara, o índice de infestação, de contaminação vai lá para baixo. Se for só a pessoa que está sem o vírus com a máscara, ela pode fazer uma contenção, mas ainda existe o perigo da contaminação caso a pessoa contaminada ela faça um espirro, né, ou uma tosse. Então isso é muito importante. Eu acredito que a gente tomar essas medidas juntamente com o isolamento vertical, nós vamos conseguir baixar o índice de infestação, de crescimento da curva para -1. Se a gente consegue colocar -1, nós vamos matar a epidemia em 2, 3 meses. Se a população não adotar essas atitudes e vier a abertura do comércio de novo, que eu também não sou totalmente contra, nós podemos estender essa curva, o crescimento dela e a manutenção dela até 2022. Nos Estados Unidos já tem estudos que, se as pessoas continuarem a não usar as medidas de distanciamento e de uso de máscara, eles vão ficar com essa epidemia ativa até 2022. E aí nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, não é? Uhum. Essa é a verdade. Então, essas são as dicas para a gente poder, quem puder ficar em casa, é melhor ficar em casa. Quem precisar sair para trabalhar, voltar à sua vida normal, volte mais usando a máscara, tá? A máscara tem que ser trocada todos os dias.
Se a pessoa tiver um contato com uma pessoa que ela sabe que está doente também, ela tem que fazer a troca da máscara ou fazer a limpeza com água misturada com água sanitária, água e sabão também, o sabão, e manter essa máscara limpa. Ela sempre tem que sair com 2 máscaras pelo menos, né? Uma que ela está usando e a outra para ela trocar caso ela tenha contato com uma pessoa que está espirrando, está com tosse. Ok? Certo, muito bom. Dentro do que o doutor Joel falou, pastor, onde é que fica a questão da fé quando tem que se isolar em casa? Por exemplo, as pessoas falam, fiquem em casa, todo mundo. Como que é a questão da fé? A pessoa acredita, não, se eu sair, Deus vai me proteger, como é isso? Então, a questão do pertencer a uma comunidade, a igreja, de se reunir, não deixa de ter sua importância na manutenção da fé, crescimento espiritual. Só que a fé não se limita a isso. A fé, além de comunhão numa comunidade de fé, é uma comunhão acima de tudo com Deus, é uma comunhão pessoal com Deus. Existem pessoas que estarão privadas da comunhão da igreja por alguns outros fatores. É certo que vamos ter grupos que vão sofrer um pouco com isso, aquelas pessoas que são mais de uma fé comunitária, mas tem sim como se manter a fé e ter crescimento espiritual, porque o período da quarentena as pessoas têm mais tempo disponível. Elas podem ler mais, podem orar mais, podem buscar mais a transcendência e o espiritual. Existem meios, né? Existem mais meios. E outra coisa, a igreja e as religiões como um todo estão, nesse momento, nos meios virtuais e estão alcançando mais as pessoas em casa. Então é possível que nós tenhamos os 2 cenários. Depois da quarentena, pessoas que desanimaram um pouco na fé porque não estão congregando e pessoas que se fortaleceram por todo o cenário profético que estamos vivendo e por receber alimento espiritual em casa pelo meio virtual. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que os dois falassem sobre uma palavra muito importante nesse momento, esperança. Então, Dolane, é aquilo que eu falei, nós precisamos aprender a conviver com o vírus. É muito triste ver uma pessoa, né, indo a óbito, um familiar, uma pessoa idosa. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos idosos, né, que é o isolamento vertical, as pessoas que têm doenças, comorbidades, como diabetes, problemas cardíacos, né? Hoje nós estamos aqui não mantendo a distância porque precisa respeitar aqui, obedecer aqui ao ordenamento das câmeras, né? Mas o ideal é que a gente mantenha realmente aquela distância de 1,5 m, 2 metros, mesmo em casa com os nossos idosos, né? E também o uso da máscara. A questão da esperança é a gente ter a confiança em Deus e ver o lado positivo, como o pastor falou. É um tempo da gente refletir, é um tempo do meio ambiente dar uma respirada, né? A poluição na China, na Índia, no Brasil, ela diminuiu muito. Então já estão conseguindo enxergar o Himalaia, o Monte Himalaia, que muitos anos não se via de quilômetros e quilômetros de distância. O mar está mais limpo. E nós temos que aproveitar essa época para a gente refletir o que realmente é importante para nós, né? Eu estou, Dolane, há 1 mês fora da minha casa para proteger minha mulher e meus filhos. E eu estou sofrendo muito. E meu pequeno de 4 anos, ele não consegue entender porque que ele não pode dar um abraço no pai. Então é isso que mexe com a gente e faz com que a gente veja que às vezes o dinheiro, o status não é tão importante como essas coisas importantes da vida. A esperança se dá, né, pela possibilidade de a gente ter em setembro, outubro, no máximo, uma dessas 3 vacinas que estão sendo desenvolvidas lá na China pelo exército chinês, uma outra na Itália que está em experimento, e a grande esperança lá dessa vacina do Dr. Anthony Fauci, que é o guru de saúde lá da infectologia dos Estados Unidos, que já estão aí testando em mais de 500 pessoas uma vacina que eles estão prometendo nos Estados Unidos que venha a ser utilizada a partir de setembro, outubro. Conversando com uma jornalista da rádio sueca, para a gente concluir, ela me perguntava, mas doutor, será que eles vão liberar a patente dessa vacina? Porque aí tem a questão do egoísmo, né? O que você deveria era passar, por exemplo, aqui para o Brasil, para o Instituto Butantan, Fiocruz, a patente da vacina, a fórmula, para que a gente pudesse produzir aqui e isso salvar muitas pessoas. Por enquanto, são as medidas, né, que eu já falei, de isolamento social parcial, uso da máscara e uma boa alimentação, bastante suco natural, reforçar a vitamina C, vitamina D, o zinco. E aí tem um segredinho de um coquetel, caso comece com sintomas, mas aí é segredo do infectologista.
estamos com o tempinho já avançadinho, rapidamente fala um pouquinho sobre a palavra esperança. Então, a esperança é importante nesse processo porque as pessoas podem ter uma disposição, uma força interna para lutar contra esse problema e dizer que a esperança não é a última que morre, igual nós conhecemos popularmente. A esperança, na visão bíblica religiosa, ela não morre porque a esperança é Jesus. Então, que todos que estão enfrentando esse problema, essa epidemia, possam se fortalecer, se animar e ter bom ânimo, né? Porque existem notícias boas e é possível, sim, que nós vençamos todo esse cenário. Muito bom. Muito obrigada a vocês. Amei a entrevista. Tenho certeza que todos vocês gostaram também. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Próximo programa estaremos de volta. Até lá!